Uma notícia que deixou o Brasil inteiro revoltado há poucos dias. Um jovem de 21 anos, em Bananal, interior de São Paulo, atacou um cavalo de forma brutal. Forçou o animal a percorrer 15 quilômetros até o esgotamento. E quando o pobre bicho caiu de exaustão e veio a óbito, ainda teve suas patas decepadas com um facão. Esse ato covarde deixou milhares de pessoas indignadas nas redes sociais. Mas enquanto esse indivíduo atacou um animal completamente exausto e vulnerável, ele não fazia ideia da verdadeira máquina de sobrevivência que estava diante dele. Porque cavalo domesticado não significa cavalo indefeso. E hoje você vai descobrir por que esses magníficos animais merecem todo o nosso respeito e admiração. Quem trabalha no campo conhece essa realidade. Aquele mesmo cavalo manso que você sela todo dia pode se transformar numa força da natureza em questão de segundos. Não por maldade, não por agressividade, mas simplesmente porque é um animal selvagem por natureza, mesmo após séculos de domesticação. A diferença entre um cavalo pastando tranquilo e um cavalo ativando seus instintos ancestrais é como comparar um riacho calmo com uma correnteza violenta. E quando esses instintos despertam, não existe força humana que os contenha. Vamos começar pelos números que vão te impressionar. A mandíbula de um cavalo adulto pode exercer uma pressão de até 500 kg por centímetro quadrado. Para você ter uma noção do que isso representa, é força suficiente para quebrar ossos humanos como se fossem gravetos secos. Mas se você imagina que a mordida é sua principal ferramenta de proteção, prepare-se para descobrir algo ainda mais impressionante. Um movimento defensivo das patas traseiras pode gerar uma força de impacto superior a 1.400 kg por metro quadrado. É como ser atingido por uma marreta gigante em movimento. E a velocidade desse movimento? Pode ultrapassar os 300 km por hora, mais rápido que muitos carros na rodovia. Os sentidos desses animais funcionam como verdadeiros sistemas de alerta militar. A visão abrange quase 360 graus. Conseguem detectar movimentos a distâncias enormes e o mais impressionante, o tempo de reação é de apenas 0,3 de segundo. Quando você observa aquelas orelhas se movimentando como antenas e os músculos do pescoço se contraindo, não é comportamento fofo, é o sistema de alerta máximo sendo ativado. Nesse momento, 600 quilos de pura potência estão calculando distâncias, ângulos e estratégias de escape ou confronto. Na natureza, as manadas se organizam como verdadeiros exércitos. O garanhão líder não hesita quando se trata de proteger sua família. Qualquer ameaça aos filhotes é respondida com determinação total e técnicas de combate refinadas por milhões de anos de evolução. Quando o perigo se aproxima, a formação é sempre estratégica. Fêmeas e filhotes protegidos no centro, machos adultos formando uma barreira defensiva ao redor. É uma tática militar que maximiza proteção e eficiência defensiva. O som de alerta que emitem pode ser ouvido a quilômetros de distância. Não é apenas ruído, é um código de comunicação que todos os membros da espécie compreendem instantaneamente. Em segundos, uma manada pacífica se transforma numa unidade de combate perfeitamente coordenada. E quando esses gigantes precisam enfrentar ameaças reais, aí você presencia o verdadeiro poder da natureza em ação. Existem registros documentados de éguas confrontando onças pintadas no Pantanal. O primeiro impacto das patas traseiras ecoa como um estampido. É o som de 600 quilos de força pura encontrando o alvo. A maior caçadora das Américas, capaz de abater jacarés com uma única mordida, foi obrigada a recuar, ferida e derrotada. No Rio Grande do Sul, cavalos crioulos já enfrentaram grupos inteiros de javalis selvagens. Esses animais, com presas afiadas como lâminas, são temidos por qualquer criatura do campo. Mas quando um cavalo adulto defende seu território, até esses formidáveis adversários se tornam problemas menores. A técnica é sempre precisa e eficiente. Movimentos certeiros das patas direcionados à região da cabeça e pescoço, seguidos de pisoteamento sistemático. Os cascos funcionam como martelos naturais, capazes de neutralizar ameaças com eficiência cirúrgica.
Nos Estados Unidos, os Mustangs selvagens são a prova viva dessa força ancestral. Esses cavalos, que nunca conheceram a domesticação, mantêm todos os instintos de sobrevivência intactos. Enfrentam pumas, lobos, ursos e raramente saem derrotados desses confrontos. Uma manada de Mustangs em formação defensiva é um dos espetáculos mais impressionantes da natureza americana. Centenas de animais se movendo como um único organismo, cada movimento calculado, cada posição estratégica. Já presenciei crocodilos de grande porte recuarem após confrontos com éguas defendendo seus filhotes nas margens de rios. O som do impacto das patas contra o couro do réptil ecoou pela várzea inteira, e o predador aquático preferiu buscar presas mais fáceis. Mas é importante entender uma coisa fundamental. Esses animais não são agressivos por natureza. Eles são selvagens, mesmo depois de domesticados. E existe uma diferença enorme entre essas duas características. Um cavalo agressivo atacaria sem motivo. Um cavalo selvagem reage a estímulos, protege-se quando se sente ameaçado e usa sua força apenas quando necessário. É um comportamento completamente natural e previsível para quem entende a linguagem corporal desses magníficos animais. O grande problema surge quando nós, humanos, não respeitamos essa natureza selvagem, ou pior ainda, quando ignoramos os sinais claros que eles nos dão. Orelhas coladas para trás, cauda rígida balançando nervosamente, cascos riscando o solo. Esses não são comportamentos adoráveis para filmar. São avisos claros de que o animal está desconfortável e pode reagir para se proteger. Infelizmente, já testemunhei situações onde trabalhadores experientes foram hospitalizados por subestimar esses sinais. E o mais preocupante, tem pessoas que consideram divertido provocar essas reações para criar conteúdo nas redes sociais. Permitir que um cavalo demonstre comportamento defensivo contra pessoas ou outros animais apenas por entretenimento não é apenas irresponsável, é perigoso para todos os envolvidos. O animal pode se machucar, as pessoas podem ser feridas gravemente e ainda por cima, o cavalo acaba sendo culpado por um comportamento que foi artificialmente provocado. Crianças pequenas deixadas sozinhas próximas a cavalos, pessoas fazendo palhaçadas tentando impressionar os animais, ou até mesmo profissionais experientes que baixam a guarda por excesso de confiança. Todas essas situações podem resultar em acidentes graves, porque quando um cavalo ativa seus instintos de proteção, ele não faz distinção entre ameaça real e brincadeira humana. Para ele, existe apenas a necessidade de se defender, e toda aquela força ancestral é liberada instantaneamente. Por isso, quem trabalha seriamente com esses animais jamais esquece uma regra fundamental: sempre respeitar os sinais, sempre manter a atenção e, principalmente, sempre lembrar que estamos lidando com uma das criaturas mais poderosas e majestosas do planeta. Agora, antes de continuar, preciso fazer um pedido especial para você que chegou até aqui e está genuinamente interessado em entender melhor esses animais incríveis. Se este conteúdo está sendo útil, se você está aprendendo algo novo sobre a verdadeira natureza dos cavalos, demonstre isso deixando seu like no vídeo. Esse simples gesto ajuda muito o canal a alcançar mais pessoas que, assim como você, querem conhecer melhor o mundo rural e os animais que fazem parte dele. E já que estamos falando de ajuda mútua, se inscreva no canal e ative as notificações. Assim você não perde nenhum conteúdo novo sobre curiosidades e conhecimentos do campo. E uma coisa que sempre me impressiona nos comentários: a quantidade de pessoas que têm histórias próprias para contar sobre cavalos. Se você já presenciou a força desses animais em ação, se já viu de perto essa transformação do cavalo dócil para o cavalo selvagem, conta pra gente aqui embaixo. Suas experiências enriquecem o conteúdo e ajudam outras pessoas a entender melhor como lidar com esses magníficos companheiros. Cada história compartilhada é uma lição valiosa para toda a nossa comunidade. Voltando ao nosso assunto, é fundamental compreender que o cavalo não é um animal doméstico no sentido tradicional da palavra. Diferente de cães ou gatos, que foram completamente moldados pela convivência humana, os cavalos mantêm praticamente intactos todos os instintos que os mantiveram vivos
por milhões de anos. Essa característica não é um defeito, é exatamente o que os torna tão especiais. É essa força selvagem controlada que permite que eles sejam parceiros incríveis no trabalho rural, companheiros leais nas cavalgadas e, ao mesmo tempo, guerreiros formidáveis quando a situação exige. A domesticação do cavalo foi um dos marcos mais importantes da história humana. Esses animais nos ajudaram a conquistar territórios, desenvolver a agricultura, criar civilizações inteiras. Mas nunca perderam sua essência selvagem, e isso é algo que devemos celebrar, não temer. Quando vemos imagens de cavalos reagindo defensivamente, seja contra pessoas inconsequentes ou outros animais, não devemos julgar o animal como violento. Devemos entender que ele está fazendo exatamente o que a natureza o programou para fazer: proteger-se e proteger os seus. É responsabilidade nossa, como seres racionais, criar ambientes seguros para essa convivência, respeitar os limites desses animais e, principalmente, nunca colocá-los em situações onde precisem escolher entre fugir ou lutar. Porque quando um cavalo escolhe lutar, ele luta com toda a força que 50 milhões de anos de evolução colocaram em seu corpo. E nesse momento, não existe força humana que possa controlá-lo. Por isso, casos como o que aconteceu em Bananal são tão revoltantes. Não apenas pela crueldade em si, mas porque mostram o total desrespeito pela natureza majestosa desses animais. Atacar um cavalo indefeso e exausto não é apenas covardia, é ignorância sobre o que realmente representa esse animal. Um cavalo saudável e em condições normais jamais permitiria esse tipo de tratamento. Sua força, sua velocidade, seus reflexos apurados, tudo isso junto forma um sistema de defesa que evoluiu para enfrentar os maiores predadores do planeta. E mesmo assim, esses animais escolhem conviver conosco. Escolhem carregar nosso peso, obedecer nossos comandos, trabalhar ao nosso lado. Essa escolha merece ser honrada com respeito, cuidado e admiração. Porque no final das contas, quando olhamos para um cavalo, não estamos vendo apenas um animal doméstico. Estamos vendo um pedaço vivo da história da Terra, uma criatura que sobreviveu a eras glaciais, predadores extintos e mudanças climáticas devastadoras. Estamos vendo um ser que poderia facilmente nos dominar pela força, mas que escolhe ser nosso parceiro. E essa escolha, meus amigos, é o que torna a relação entre humanos e cavalos uma das mais nobres de toda a natureza. Por isso, da próxima vez que você vir um cavalo, seja no campo, seja numa competição, seja numa simples cavalgada de fim de semana, lembre-se, você está na presença de um dos seres mais poderosos e magníficos que este planeta já produziu. E como sempre digo por aqui no Agroverso, quando se trata de entender verdadeiramente esses animais magníficos, aqui o conhecimento vale mais que bota nova.